Tem uma empresária que está na mentoria agora, ela falou assim, eu tô com fobia social. Eu já não consigo mais me relacionar com as pessoas, não sei se elas não conseguem me acompanhar, se eu não consigo falar da forma correta para elas que elas entendam, eu não sei, eu detesto me relacionar com a pessoa. Enfim, eu não sei. É exatamente complicado. Sim. E a gente está na mentoria, né? No grupo ali e tal. Mas a questão é que é um grupo seleto, né? São empresários ali no mesmo nível, falando a mesma língua. Então ela está interagindo bastante, é altamente participativa. O que leva uma pessoa a tomar uma decisão dessa? Ou o que leva a pessoa a ter chegado nessa conclusão? Né, nesse diagnóstico. Ó, eu me autodiagnostico aqui com fobia social. Ah, tá. Não, então ela se autodiagnosticou. É isso que eu ia perguntar. Porque assim, a pessoa que ela tem o diagnóstico mesmo de fobia social, porque a fobia social ela é um transtorno de ansiedade também, né? E tem outros 5. E a fobia social é um deles. Então, assim, se ela se diagnosticou com isso, é complicado, né? Primeiro porque, na verdade, pode não ser real, o que eu acredito que pode ter acontecido. Assim, tem que avaliar, né? Se foi um episódio que aconteceu específico e fez com que ela, né, se tornasse assim, desse jeito. Ou se ela é uma pessoa que ela tem dificuldade de lidar com as pessoas. E aí é outra coisa. E aí tem que avaliar. Às vezes é comunicação, às vezes ela não sabe se impor, ela não consegue ser assertiva. E aí é necessário avaliar. Mas eu acredito que muito mais é um erro assim na comunicação. São problemas mais simples do que na verdade essa fobia social que ela acredita que ela tem. Entendi, porque perfeito. É uma coisa bem séria assim a fobia social. É, né? Sim, é difícil, ela não consegue sair, ela não consegue... A pessoa, ela se vê bem... Chega nesse nível? Sim, dependendo. Caramba. Sim. E você diria que entender os temperamentos das pessoas facilitaria esse relacionamento, essa compreensão do próximo? Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma maneira muito interessante de você se conhecer e também você entender a outra pessoa, assim, o que melhor funciona para ela, né? Os melhores estímulos... E porque assim, nós somos diferentes e a gente tem que conseguir ser capaz de, principalmente gestor, né, a pessoa que trabalha assim com outras pessoas, a gente tem que ser capaz de tirar o melhor da outra pessoa. Sim. E eu sempre falo assim sobre os temperamentos, né? O temperamento ele não pode ser essa justificativa de si, né? E olhar sempre as suas potencialidades e olhar o que é ruim no outro. É justamente o contrário, é você olhar sempre aquilo que precisa ser melhorado em você, porque é uma luta de sempre, o temperamento não muda. Então, assim, pra sempre você vai ter que lutar com essas inclinações que você tem aí, que são mais fáceis pra você. Entendi. E na outra pessoa você consegue identificar, então olhar ela pelas potencialidades, o que ela pode melhorar, como que você pode tirar o melhor dela, qual que é a melhor maneira de você comunicar aquilo que você deseja, ou fazer com que ela siga por esse caminho, né, que você... Enfim, então isso é muito, muito interessante, eu acho que vale muito a pena. Entendi. Aprender lá na nossa imersão, no evento que a gente faz com o empresário, a gente aborda um pouquinho os perfis comportamental, sim. Né? Que é a questão da influência, o dominante, sim, o analítico, enfim. Mas os temperamentos, nós temos tempo aí, Gilberto? Temos tempo. Vamos falar um pouquinho sobre os temperamentos? Vamos. Os temperamentos, na verdade, tem muita similaridade com os perfis comportamentais, mas é que, na verdade, os temperamentos ele é uma coisa muito mais, assim, antiga, né? Se a gente pudesse dizer, veio antes, assim, o temperamento veio antes dessa análise... Eu acho mais profundo também. É porque ele tem essa visão mais simbólica, né? Se a gente parar pra pensar, assim... no mundo antes, quando não tinha ninguém. Hoje a gente tem esse conhecimento acumulado, a gente sabe como as coisas todas funcionam, porque a gente tem esse conhecimento. Mas imagina quando antes não tinha esse conhecimento. Eles tinham que olhar a natureza e observar, e através da observação desses elementos que se fizeram sempre presentes, assim, eles tinham que intuir alguma coisa, né? Porque tudo que existe na natureza são coisas inteligíveis, assim, você consegue entender alguma coisa sobre aquilo, mesmo que aquilo não precisa ser explicado para você, sabe? Então, os elementos, ele é meio que isso. Quando você, por exemplo, né, que os temperamentos, eles são o ar, né, que é sanguíneo, fogo, que é colérico, melancólico, que é a terra, e fleumático, que é a água. Então, se você olha esses elementos, se você olha o fogo, por exemplo, você consegue perceber algumas coisas que você, só de observar, você já nota. E tem pessoas que ela tem meio que uma presença, uma maneira de agir, uma maneira até de conduzir as coisas que tem um quê de fogo. Tem pessoas... Dá um exemplo disso pra mim. Pessoas que são, por exemplo, o fogo, a chama, ela tá sempre apontada para cima. O fogo representa o que mesmo? Qual é o temperamento? Colérico. Colérico, Então são pessoas que elas são focadas num objetivo, por exemplo, né?
você vê que o fogo ele é quente, né? Ele é seco. Então, às vezes, essa pessoa ela não é uma pessoa muito com essa facilidade de ser muito emotiva, talvez, sabe? O sanguíneo, que é o ar. Se a gente percebe o ar ele preenche, né, os lugares, tem essa leveza, né? O ar tem essa leveza. Alguma coisa que acontece no ar, por exemplo, um cheiro no ar. Um cheiro pode ser um cheiro delicioso, um perfume, ou pode ser um fedor horrível. Ele passa. Então, para essa pessoa, ela não tem estrutura, então nada permanece muito nela, sabe? É uma pessoa que tá bom, não é também tão grave. Então, você percebe que tem pessoas que têm um quê de leveza, de trazer essa leveza para o ambiente, sabe? De não se apegar tanto às coisas. O melancólico, que é a terra, né? A terra ela também tem essa característica assim, de ser seca, mas ela é fria, né? Então, o ar e o fogo, eles são quentes, né? A terra e a água são frias. Isso já também diz alguma coisa. Aquilo que é quente expande, por exemplo. Então, as pessoas do temperamento quente, elas têm essa facilidade, talvez, de comunicar, né? de interagir. Quando alguma coisa acontece, ela já quer resolver, ela já toma uma atitude. O temperamento frio, não. Alguma coisa acontece, ela não tem essa necessidade de já pôr para fora. Ela coloca para dentro, ela pensa, ela analisa, né? Então, tem essas características. Interessante isso, hein? Sim, sim. É muito legal, porque tem esse olhar mais profundo, assim, né? Por ser mais simbólico, que a gente também correlaciona. E você não fecha a pessoa naquilo, é como eu tô falando. Mas você identifica algumas coisas, né? Que você pode também fazer com que seja melhor. E a água é o que mesmo? A água é o fleumático. E eu até costumo brincar, assim, até na educação de filhos, né? Imagina, se você educa também os filhos todo igual, assim, imagina, um é colérico, um é fleumático. É totalmente diferente, né? O fleumático, por exemplo, que é como a água, ela toma a forma de todos os lugares. Você coloca ela aqui, ela fica nessa forma. Você coloca na garrafa, ela pega... Então, a água, ela é flexível. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu escutei uma frase esses dias que falou assim, não há nada mais injusto do que você tratar de maneiras igual pessoas diferentes. Exatamente. É exatamente isso que você está falando, né? Então, se você colocar, por exemplo, um desafio para o colérico, ele vai amarradão no desafio, falar assim, quero isso aqui feito até tal hora. Ele vai falar, caraca, tal hora. Puta, ele vai se virar para fazer aquilo. O fleumático, se você não der um direcionamento para ele, porque é o da água, né, que eu estava falando. Por exemplo, a água, você deixa ela aqui e ela fica parada. Mas qual que é o problema da água? A água, se ficar parada, ela apodrece. Né? Mas se você coloca coloca um caminho para ela, aquilo se vira um rio de água viva, né? Que capaz de trazer coisas maravilhosas. Então é isso. Às vezes você dá um direcionamento para uma pessoa que é fleumática, por exemplo, ela vai realizar aquilo de uma maneira incrível. Diferente do colérico, você só bota um desafio, a pessoa vai lá e faz. Então, assim, não é que tem uma coisa que é boa ou ruim, não tem. Às vezes eu também falo, né, nos meus atendimentos, a pessoa fala, mas eu não queria ter esse temperamento, né? É tão ruim. Eu falo, não é ruim, é maravilhoso. É maravilhoso, só tem que saber, né, como tirar o melhor disso. E você também se autoeducar, que é como eu falei, você sabendo do seu temperamento, você também vai saber das suas tendências. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a sempre ser complacente, a ficar, né, a ser flexível demais, talvez, a ter essa dificuldade de ser assertivo. Sim. É uma luta que você vai ter que ter sempre. Então, vamos tratar isso. Como que eu posso sempre me posicionar, né? O colérico, é uma pessoa que pode sair queimando as outras, né? Ser extremamente focado em objetivo, esquecer as pessoas. Então, como que eu posso sempre melhorar minha comunicação, né? Me atentar às outras pessoas, os desejos delas, enfim. Então, é interessante. É um aprendizado que é como você falou. A gente consegue tirar o melhor das pessoas, a gente trata elas de uma maneira muito mais justa, porque você consegue entender o que cada um precisa, né? E é o melhor recurso que a gente tem, são as pessoas, né? Não tem como. Eu costumo dizer que as pessoas vão mentir, as pessoas vão trair, as pessoas vão combinar, não vão fazer, vão dizer que vão entregar e não vão estar lá na hora. Mas mesmo assim, continua sendo o nosso maior capital. Com certeza. Pessoas. Com certeza. É o que eu mais acredito nas pessoas. Fala assim, Jéssica, quer ir para uma ilha, você vai ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor praia, única e exclusivamente para você. Só tem um problema. Lá não vai ter pessoa nenhuma. Não, prefiro ficar aqui no meu estresse. Mas tem o Adler, né? Ele é um psiquiatra também.
que ele desenvolveu uma teoria adleriana, e ele fala que todos os problemas, eles se iniciam nos relacionamentos interpessoais. Mas também sem as pessoas, a gente não vive. Porque é exatamente isso. O que é a punição mais severa dentro de uma prisão, por exemplo? É a solitária. E aí a gente assiste nos filmes, quando o cara fica lá na solitária, o que ele começa a fazer? Enlouquecer. É verdade. Porque a gente não é feito para ser sozinho mesmo. Nós somos pessoas que precisam ter esse contato, ter essas relações, por mais que elas nos tragam problemas, mas é isso que faz com que a gente... Às vezes vai problema do que a solução, hein? É isso que faz com que a gente se desenvolva, né? Graças a Deus.